noite, meus queridos irmãos. Hoje, no programa Atos 1:8, teremos a mensagem proferida pelo pastor Rodrigo Guimarães Pinheiro. Ele é casado com a irmã Viviane e tem 3 filhos, Mel, Luana e Gabriel. São missionários da Junta de Missões Mundiais na Guatemala. Aproveitem o programa e tenham uma boa noite. Olá, meus irmãos, meu nome é Rodrigo e eu sou missionário da nossa Junta de Missões Mundiais na Guatemala. Somos eu e minha família, a primeira família de missionários da nossa junta naquele país. Já vão quase 7 anos, agora em agosto a gente completa 7 anos ali, de bastante trabalho. Mas é importante não somente dizer dizer que estamos ali, que estamos fazendo alguma coisa ali, sem compreender a razão pela qual nós estamos ali e estamos fazendo o que nós fazemos. Então, eu gostaria de ler, para explicar a razão disso tudo, Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Enquanto eu leio, eu não sei se minha voz vai sumindo um pouco, porque eu estou fazendo um tratamento alérgico que me afeta também a garganta. Então, se isso acontecer, alguma falha de voz, me desculpem por antecedência. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Deus nos abençoe com sua palavra. Ir por todo o mundo, fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu gosto muito de começar a estudar o Evangelho segundo Mateus de trás para frente, porque muitas das vezes a gente tem o costume de perder a maneira intencional com a qual os escritores da Bíblia escreveram esses livros, esses textos. Isso é muito importante. Nós estamos chegando ao final do livro, mas o final do Evangelho segundo Mateus aponta para tudo aquilo que vem antes daquilo que nós estamos lendo agora. Vem como Jesus ordenando para que as pessoas se lembrem dos seus ensinamentos, que eles guardem esses ensinamentos, mas também guardem em seus corações para as suas próprias vidas, mas transmitam esses ensinamentos. Porque não existe possibilidade de ser um discípulo de Jesus Cristo e viver uma vida que seja contra os seus ensinamentos. E se a gente voltar atrás, aqui, alguns capítulos atrás, como por exemplo Mateus capítulo 7, Jesus diz o seguinte, depois de falar sobre as bem-aventuranças, capítulo 7, versículos do 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque era edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e a casa desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus Cristo está fazendo ao final do Evangelho de Mateus é aquilo que ele já tinha transmitido aos seus discípulos e que ele agora ordena que os seus discípulos que levem esse fundamento, toda a criatura, todas as nações, que serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou fazendo essa introdução porque é muito importante a gente se lembrar que missão não se trata de números, que missão não se trata somente de ir para expandir qualquer coisa, que missão não se trata, antes de tudo, de crescimento numérico, de abrir novos programas somente por abrir programas. A missão cristã testificar Jesus Cristo. E testificando Jesus Cristo em nossas próprias vidas, nós
transmitimos os seus ensinamentos para que outras vidas possam ter suas vidas edificadas sobre esse fundamento que são os ensinamentos de Jesus. Dito isso, eu queria explicar que nós chegamos a Guatemala em 2013, no início de uma crise política e econômica no Brasil, em um momento de bastante incertezas e num campo que nós não conhecíamos ainda, não tínhamos como mensurar e nem mesmo planejar que tipo de trabalho nós teríamos. Quando nós chegamos a Guatemala em agosto de 2013, nós encontramos ali um país que estava e ainda continua sendo um dos países mais violentos do mundo. Um país que está sempre entre os 10 mais violentos, mas chegou a estar em segundo lugar, perdendo somente para o Afeganistão em um dos anos que nós estávamos lá. Um país onde 51% da população tem até 17 anos de idade. Um país jovem, um país violento. Um país onde 70% da população trabalha informalmente e por isso eles não têm direito. Não é que não tenham falta de responsabilidade própria, mas eles não têm direito legal de terem aposentadoria. Um país onde mais de 50% das crianças são consideradas com desnutrição crônica. Nós sabemos que o pecado afeta a criação. Nós sabemos que o pecado afeta as nossas vidas. Nós sabemos que o pecado afeta as nossas sociedades. Mas nós sabemos também que o Evangelho, ele nos chama ao arrependimento. O Evangelho é levado às pessoas. Então nós começamos a fazer alguns tipos de trabalho ali. E o primeiro trabalho que nós começamos a fazer foi com um programa da junta chamado PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, que trabalha com crianças até 6 anos. Por que nós escolhemos o PEP? Porque a Guatemala é considerado o pior país para ser criança no continente americano. E muitas dessas crianças, pela situação em que elas vivem, acabam sendo empurradas à marginalidade. Grupos violentos chamados maras, que são gangues de extorsões, geralmente recebem crianças a partir de 7 anos de idade como seus mais novos membros. Um estudo no país mostra que uma criança de 12, 13 anos de idade que está envolvida nessas organizações já tem um histórico de 5 anos, pelo menos 5 anos, de criminalidade pesada, como extorsão e assassinato. Uma das razões pelas quais essas crianças se envolvem com essas criminalidades é porque é um país extremamente pobre, um país onde as crianças só são aceitas em escolas públicas a partir dos 7 anos de idade. Os pais muito pobres não têm condições de deixar essas crianças em uma creche, porque não existe aposentadoria, ou quase não existe aposentadoria. A maior parte dessas crianças ou está com seus pais em seus próprios negócios, mas quando isso não é possível, elas ficam trancadas dentro de casa sozinhas ou ficam nas ruas, porque os avós estão trabalhando porque não existe aposentadoria, como eu já falei. Nós começamos o PEP propondo aos pastores que as igrejas deles estivessem abertas dias de semana na parte da manhã. Então nós levamos para essas crianças educação pré-escolar, valores bíblicos de vida, pregação do Evangelho para essas crianças e para os seus pais. E isso gera uma ponte, funciona como uma ferramenta entre a igreja e essa sociedade. No início foi bastante difícil, porque nós não tínhamos orçamento para trabalhar, inclusive, com o PEP. Então, o primeiro PEP que a gente abriu foi com financiamento próprio nosso, de algumas coisas, meu e da minha esposa. Nós abrimos o primeiro PEP na igreja e falamos ao pastor o seguinte: nós não temos como financiar um programa hoje, mas nós temos como bater em portas, lutar para que a gente consiga ter alguma estrutura melhor aqui. Nós não tínhamos nada. E nós começamos o primeiro PEP com um pouco mais de 10 crianças. Nós não tínhamos outra coisa que não fosse o nosso
a nossa disposição de servir ao Senhor e Deus. Mas quando nós temos Deus, ou melhor dizendo, quando Deus nos tem fazendo aquilo que Ele nos manda fazer, que é pregar a todo o mundo esse Evangelho e, por meio dessa pregação, ensinar os ensinamentos de Jesus, porque o ensinamento de Jesus, ele é prático para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que nós temos que ser sal e luz, e a Bíblia nos diz que se alguém tem fome, nós oramos e despedimos aquela pessoa sem o alimento, a nossa fé é morta. Nós então começamos a trabalhar para que essas coisas pudessem chegar a essas crianças que, na maioria das vezes, sofriam de desnutrição crônica. Eu demoraria muito tempo falando sobre o desenvolvimento desse projeto, mas eu só quero dizer que hoje nós temos mais de 500 crianças em todo o país. Nós começamos sem nada. Nós começamos sem um centavo para comprar uma folha de papel. Hoje, nós temos um alimento que nos chega dos Estados Unidos, doação de irmãos daquele país, que chegam a Guatemala e chegam em container, e o container ele vem com 20 toneladas de alimento preparado especialmente para combater a desnutrição. Uma porção diária é o suficiente para vencer a desnutrição. Todas as nossas crianças se alimentam. Nós não temos uma criança desnutrida nos nossos programas. Mas eu posso dizer mais, que por meio desse programa, nós chegamos a famílias profundamente desestruturadas, famílias que não tinham a Cristo, famílias em que o pai era alcoólatra, ou o pai e a mãe eram alcoólatras. E por meio dessa ponte, desse programa com essas famílias, nós podemos pregar o Evangelho para essas famílias. Muitas dessas famílias já se converteram a Cristo, já foram batizadas nessas igrejas. Muitas dessas famílias já têm os ensinamentos de Jesus Cristo como fundamento de suas vidas. Nós temos várias pessoas. E nós estamos falando aqui somente de um dos nossos programas, que é o PEP. Porque nós também começamos a trabalhar com moradores de rua. Eu pastoreio uma igreja hoje que tem um programa com moradores de rua, pessoas que viviam nas ruas, mendigando mesmo, literalmente, por vários anos. Hoje, muitas dessas pessoas já são cristãs, já estão em suas próprias casas, já estão trabalhando, já estão reinseridas à sociedade, já estão reinseridas às suas famílias. Mas isso não é porque o Rodrigo e a Viviane, o nome da minha esposa é Viviane, que coordena o programa do PEP, não é porque nós estamos restaurando a vida dessas pessoas. Se trata do fundamento. Porque como nós lemos aqui em Mateus capítulo 7, depois ao final do capítulo 28, o que nós fazemos é testificar. Antes de ser missionário, eu fui um dependente químico. Eu sei o que é ser um dependente químico. Eu sei o que é você não ter os ensinamentos de Jesus Cristo como horizonte na sua vida e como você se sente perdido. E quando eu apresento o Evangelho de Cristo para pessoas que estão, inclusive, em situações muito piores da qual eu me encontrava, eu estou falando de fundamento de vida, de alicerce, onde nós estamos alicerçados e suportamos a vida por causa desse alicerce. Posso falar do irmão Mário, passou 8 anos morando na rua, alcoólatra. Hoje é membro da nossa igreja, foi diácono, não é diácono mais, porque a gente faz um rodízio. Nossa igreja lá passou 16 anos sem nenhum batismo de novos convertidos. E quando nós chegamos e começamos a trabalhar com essas pessoas vistas somente como problema, ou vistas somente como exemplo de pessoas que estão longe de Cristo. Nós começamos a trabalhar com a nossa igreja dizendo o seguinte: essas pessoas, esses pecadores, esses mendigos, eles são apenas filhos pródigos que ainda não voltaram para casa, eles são somente ovelhas perdidas, mas eles são os futuros pastores da Guatemala, eles são os futuros diáconos das nossas igrejas, eles são os futuros missionários transculturais desse país. Então, hoje, 7 anos depois, com a crise aprofundando,
Nós atendemos 1.400 pessoas diariamente em todo o território guatemalteco. Na capital, no interior, em uma etnia chamada Quechua, que é onde a igreja mais tem crescido em todo o país. Por quê? Porque no fundo, quando nós olhamos um dependente químico, quando nós olhamos uma família completamente desestruturada, quando nós olhamos, sabe, uma família, uma comunidade completamente esfacelada, e nós nos perguntamos o que é que falta a essas pessoas. Isso é simplesmente consequência do pecado. E esse pecado vai gerando novas consequências e sempre vai se adaptando. Quando nós levamos o Evangelho de Cristo para essas pessoas, nós estamos levando a novidade de vida. Salva também na vida eterna. Salva também no céu. Mas que, salvando essas pessoas para a eternidade, nos comunica aqui nessa historicidade, nessa história, nessa efemeridade que nós habitamos nesse momento. Comunica que existe um Deus que salva. Existe um Deus que transforma vidas. Existe um fundamento que nos assegura estabilidade, vida, permanência em meio às maiores catástrofes, pandemias, os maiores medos. Então, o que eu posso dizer a respeito do nosso trabalho é aquilo que uma vez alguns irmãos me disseram. Eu tinha passado uma série de perdas aqui no Brasil. E o irmão Mário, que eu falei, que era dependente químico, alcoólatra, que vivia nas ruas. Eu estava tão cansado dessa série de perdas e de coisas que a gente passou que eu cogitei voltar ao Brasil. Muito sofrimento. E um dia o interfone da minha casa toca e o porteiro diz que era Mário. Eu fiquei muito preocupado porque Mário, como tinha sido ex-alcoólatra, era muito possível uma recaída e eu não tinha forças naquele momento para ajudá-lo. Mas eu disse, tudo bem, ele pode entrar porque eu sou pastor dele. Eu tenho que ter. Os pastores sabem o que é buscar força nesses momentos. Eu me lembro do irmão Mário chegando na minha casa com alguns outros irmãos. E ele disse assim, pastor, nós estamos aqui só para que o irmão nos veja. E a irmã Viviane também. Porque todos nós aqui somos fruto do seu ministério, do ministério de você e da irmã Viviane. Um ex-alcoólatra, um ex-morador de rua, pessoas que tinham tido a vida destruída. E ele disse uma coisa que mais me alegrou. Nós sabemos que não é por causa de você, por causa do Evangelho, mas foi o irmão que trouxe esse Evangelho e nós somos gratos por isso. Isso, meus irmãos, é missão, é vida, transformação, fundamento, novidade de vida, restauração. É isso que os irmãos, quando fazem e se envolvem com missões, estão fazendo. Deus abençoe os irmãos e tomara que essa pequena história da Guatemala, daquilo que Deus tem feito ali, possa ter enriquecido a vida de vocês. Deus os abençoe.